Bom, então, a gente vai começar, então, a discutir, apresentar o curso de História Econômica Geral. Hoje seria uma apresentação muito mais, digamos, formal, de apresentar a plataforma, de dizer um pouco como que o curso vai funcionar. E aí, na semana seguinte, a gente efetivamente vai começar a discussão de conteúdo, etc. Ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me interromper, preferencialmente pelo áudio, porque eu acho que eu não vou conseguir. Se eu estiver apresentando, fica mais complicado de eu enxergar que vocês estão enviando perguntas, tá? Então, se possível, usem o microfone, por favor, tá? Então, bom, primeira coisa, eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela do curso. Bom, vocês já devem estar percebendo que a minha familiaridade com a disciplina com essa a minha familiaridade com a plataforma não é muito grande, tanto com o Moodle quanto com o Google Meet, mas a gente vai tentar chegar num, num nível que seja propício para que a gente consiga discutir e ter as aulas, etc. Então, bom, estou mostrando aqui para vocês, vocês conseguem ver, né? A gente já fez um teste, imagino que vocês consigam ver. Então, eu dividi o curso em algumas unidades, eu não coloquei o conteúdo de todas as unidades, porque eu vou fazer isso ao longo do programa, mas aqui no início já tem algumas informações que são importantes para vocês, tá? A primeira delas é que eu já coloquei basicamente toda a bibliografia do curso, tá? Vocês conseguem baixar os textos em PDF. Tem 2 livros, tem 2 capítulos que não estão aqui ainda, mas eu já consegui a digitalização e eu vou inserir em breve. Mas são textos para ser utilizados mais na segunda metade ou no final do curso. Então, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, porque o início, né, nós já temos aqui. Eu vou clicar num texto brevemente. É esse texto aqui, o que é a história do Carr, do Herbert Carr. Eu vou mostrar para vocês brevemente. Aqui. É o primeiro capítulo desse livro. É o primeiro capítulo que se chama O Historiador e Seus Fatos. Aqui, certo? Esse capítulo eu vou pedir para que vocês leiam já para a próxima semana. Ele não é um texto difícil de ler, na verdade é uma palestra, é um conjunto de palestras que esse historiador pronunciou numa universidade inglesa, e esse vai ser aí o nosso primeiro texto. Voltando então para o Moodle, eu já inseri aqui algumas unidades aqui. Ah, não, isso é importante, olha. Nessa pasta vocês têm toda a bibliografia do curso, mas a cada unidade eu vou colocar o texto específico, o texto relacionado a ela, para que vocês também não se percam, ok?
Então, eu chamei essa primeira unidade, que a gente está começando hoje, que vai prosseguir na semana que vem, como de apresentação do curso, apresentação da plataforma e apresentação também do conteúdo, do que a gente vai discutir ao longo do curso, tá certo? Então, para cada unidade, eu coloquei também essa página aqui no Moodle, onde vocês vão ter as datas. Então, hoje a gente está fazendo a apresentação, eu estou trabalhando sobretudo em cima do programa de ensino. Na semana seguinte, a gente vai ter uma outra aula síncrona sobre introdução ao estudo da história econômica geral, onde eu vou discutir um pouco mais o que a gente vai trabalhar na disciplina, e na quinta-feira, no dia 26, a gente vai discutir esse texto do CAR, esse texto que está indicado para vocês. Bom, aqui está o link da aula de hoje. Eu acho que ou vocês aceitaram o convite ou vocês clicaram aqui para entrar no Google Meet. E eu estou vendo que eu não coloquei aqui, então eu vou apresentar para vocês e logo em seguida eu já insiro no Moodle o programa geral do curso. Então, só um minutinho. Bom, estão perguntando aqui se as aulas síncronas serão sempre às 8h15. As aulas síncronas não serão às 7h30, com certeza, tá? Dependendo do tamanho da aula, eu posso começar 8, 8h15, mas a ideia é começar um pouco mais tarde, tá? Então, provavelmente, entre 8h15, 8h30, 8 horas, a gente vai começar, tá certo? Vou apresentar o programa para vocês aqui, então eu vou compartilhar uma outra tela. Aqui. Bom, aí aqui está o roteiro didático, eu vou mandar isso para vocês muito em breve. Como eu disse, a gente vai ter aulas síncronas e aulas assíncronas, né? Aulas nas quais eu vou postar os vídeos, vocês vão ler os textos e vão ter, eventualmente, algumas atividades para fazer, tá? Primeiro ponto, como que vocês vão saber se a aula vai ser síncrona ou não? Ao longo do programa, as aulas síncronas, elas estão com asterisco. Então, a aula de hoje vai ser síncrona e a aula da próxima quarta-feira também. Tá certo? Depois, vocês podem ver que essas aulas, na verdade, eu vou postar um vídeo. Aqui nós temos uma outra aula síncrona. Ok? Então, esse aí é o primeiro ponto. Esse cronograma que eu estou passando para vocês, ele não obedece necessariamente à divisão que eu coloquei no Moodle, porque esse aqui, na verdade, é o programa de ensino, está baseado em cima do programa de ensino formal, que está dividido em 3 unidades, mas eu acho que 3 unidades são muito grande, então eu dividi em mais algumas o curso no Moodle. Então, basicamente é isso. A primeira coisa que vocês têm que entender desse cronograma é essa distinção aqui na coluna da esquerda entre aula síncrona e aula assíncrona. As aulas síncronas estão sempre com asterisco, ok? Aqui tem o tema da aula, aqui tem a indicação de que para vocês aproveitarem melhor essa aula, vocês precisam ler o texto, os textos indicados. Eventualmente, algumas aulas não precisarão de um texto, mas são poucas, tá? Algumas aulas, como a 14 e a 15, o mesmo texto vão ser discutido em 2 aulas, em 2 unidades diferentes, é o caso aqui da aula 14 e 15 e da aula 16 e 17, sobre as industrializações atrasadas e sobre o padrão ouro.
Eu indiquei também no programa algumas atividades no Moodle, tá? E aí, com isso, eu já passo a um outro ponto que é importante, é que ao longo do curso vocês vão ter que responder algumas atividades no Moodle, tá certo? Essa vai ser a forma de avaliação e também vai ser a forma de contar a presença no curso, ok? Então, uma coisa que é muito importante, o fato de vocês participarem das aulas síncronas não implicam que vocês estão tendo presença. E o fato de vocês não poderem participar das aulas síncronas também não indica que vocês estão tendo falta, ok? Tudo isso vai ser feito, tudo isso vai ser acompanhado a partir das atividades no Moodle e, eventualmente, há respostas breves nos fóruns de discussão, nos fóruns de pergunta e resposta, que eu vou abrir também ao longo da disciplina, tá certo? Então, atentem para isso, ok? É preciso responder às atividades no Moodle. Elas valem nota, quando indicadas que estão valendo nota. Essas aqui, por exemplo, da aula 4, da aula 6, da aula 9, são atividades que valem nota. E vão valer presença também. Ao final do curso, eu vou observar se vocês participaram, se vocês responderam todas essas atividades. Vou observar também se vocês responderam ao fórum de discussão, como, por exemplo, aqui, eu coloquei na aula 1, participação no fórum da unidade. Na verdade, eu vou remover esse item para hoje, e vocês vão responder uma pequena questão, sem pressão avaliativa nenhuma, mas é para a gente ter um disparador para a próxima aula. Então, o segundo ponto é esse. Os fóruns, as atividades no Moodle, elas contam como presença. Muito provavelmente, eu vou colocar essas atividades no Moodle de uma forma que, se vocês não responderem a atividade, se vocês não responderem a primeira atividade do Moodle, vocês não vão conseguir responder a segunda. Eu vou travar essas atividades para justamente, é o termo que a plataforma usa, forçar vocês a acompanharem o curso, tá certo? Claro que, eventualmente, se vocês tiverem algum problema, vocês podem entrar em contato comigo, não tem nenhum problema, mas é importante que vocês procurem acompanhar o curso à medida em que ele vai acontecendo, para não ficar nada acumulado. Uma outra questão ainda a respeito das questões é que elas vão ficar disponíveis para que vocês respondam durante 7 dias, tá certo? Então, por exemplo, ao final da aula 4, eu vou ter postado um vídeo na data dessa aula e vou ter aberto uma atividade no Moodle, ok? A partir da abertura dessa atividade, vocês vão ter 7 dias para responder, ok? 7 dias é um prazo extremamente razoável, me parece. Algumas questões vão ser abertas, algumas questões vão ser dissertativas, mas outras vão ser questões que eu acho que vocês conseguem responder relativamente rápido. Então, não tem por que vocês também demorarem muito para responder. A experiência que eu tive no outro curso que eu dei no ensino remoto emergencial é que a maioria dos alunos respondia logo em seguida da aula, logo no dia que eu postava o vídeo. Então, eu acho que desde que tenha lido o texto, né? Então, eu acho que é razoável que vocês consigam fazer dessa forma também. Então, como está indicado no programa, algumas sessões terão exercícios no final, é necessário que vocês concluam os exercícios para que vocês respondam aos outros, certo? Então, atentem muito a esse prazo de 7 dias. Tudo bem até aqui, gente? Por mim, sim. Ok.
Eu vou voltar aqui, então, para a página do Moodle, para a gente ver mais um aspecto aqui do curso. Aqui. Então, só para a gente arrematar aqui. Aqui a gente tem o cronograma, tá certo? Então, hoje a apresentação do programa de ensino, dia 25 a aula, e dia 26 eu posto um vídeo sobre o texto do CAR. Eu coloquei aqui um fórum que chama Discussão sobre a Definição de Capitalismo. Então, eu vou abrir para vocês aqui, para que vocês consigam ver. Eu estou como estudante, então eu acho que vocês vão visualizar da mesma forma como eu estou mostrando para vocês. Então, aqui tem uma questão, né? Tem um pedido, digamos assim, para vocês escreverem em poucas palavras o que vocês entendem por capitalismo, tá certo? Então, assim, eu ressalto que não façam consulta a livros, dicionários, páginas da internet, nada. Não é uma questão avaliativa, mas, digamos assim, 80% do curso, 70% do curso é baseado no que se entende sobre capitalismo, tá certo? Entender o que é o capitalismo é fundamental durante todo o curso. Então, eu queria que vocês colocassem, assim, intuitivamente, o que vocês já viram no primeiro semestre, ou a ideia que vocês têm do que é capitalismo, só para eu, a partir disso, eu construir, eu montar a próxima aula, tá certo? Eu não vou comentar questão por questão, eu não vou comentar resposta por resposta, mas eu quero ter esse panorama geral, porque isso me ajuda a formular as questões, a encaminhar a discussão, tá? Para vocês terem uma ideia, se eu estivesse dando esse curso presencial, eu pediria para vocês escreverem numa folha de papel, assim, 3, 4 linhas, 2 linhas, o que vocês entendem, eu leria tudo isso rapidamente na aula e a partir disso a gente ia trabalhar em cima da definição. Então, eu peço para vocês responderem a esse questionário, tá? Vocês vão clicar aqui em responder. Vai aparecer essa janelinha pequena, se vocês clicarem aqui em avançado, vai aparecer aqui uma janela maior, aí vocês enviam mensagem ao fórum, ok? Reitero que não é uma atividade avaliativa, eu não vou dar nota, vocês podem falar o que vocês quiserem com toda sinceridade a respeito do que é o capitalismo, porque é uma forma de eu construir a próxima aula, tá certo? Seria interessante que todos respondessem para eu também mensurar um pouco a participação de vocês e perceber, sobretudo, se aqueles que não fizeram, que não estão aqui na aula síncrona, se eles também estão inteirados da discussão, ok? E aí, por conta disso, essa atividade, na verdade, ela está marcada como obrigatória. Ou seja, depois que vocês responderem a esse questionário, esse quadradinho aqui vai aparecer como ticado, tá certo? Então, eu peço para vocês realmente deixarem essas atividades, fazerem essas atividades, ok? Bom, eu acho que sobre a plataforma, é mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês sobre o andamento do curso. Ah, uma questão importante. Todas as informações gerais sobre o curso, elas vão estar aqui na parte final do programa. Então, vão ser 10 atividades no Moodle, cada atividade vai valer 1 ponto, tudo vai ser feito pela plataforma Moodle, vocês vão ter 7 dias para responder as questões,
A plataforma utilizada vai ser o Google Meet. Todas as aulas gravadas, todas as aulas síncronas vão ser disponibilizadas no Moodle logo em seguida. Eu vou pedir para todos vocês atualizarem o e-mail no DRGCA e vocês criarem um e-mail que seja @souunifal, etc., porque isso facilita o envio dos convites e a participação nas atividades aí pelo G Suite. A presença vai ser dada pela participação nas atividades do Moodle, ok? Todos os textos já estão disponíveis. E aqui, ó, as atividades síncronas seguirão o horário da disciplina presencial, ou seja, das 7h30 às 9h30, das 9h40 e de quinta-feira, das 9h40. Eu vou pôr 8 horas aqui, só para... Bom, na verdade, o que eu estou querendo dizer com isso? Nenhuma aula síncrona vai ser fora da grade horária do curso, tá certo? Mas aí o horário do início de cada aula eu vou combinar com vocês e aí vai aparecer no Moodle. Aqui eu deixo também meus 2 e-mails, o meu e-mail institucional e o meu e-mail pessoal. Se vocês tiverem dúvidas e questões, vocês podem me escrever. Bom, e acho que era mais ou menos isso a respeito da plataforma, do curso. Tem um fórum geral no início da plataforma. Tem um fórum geral aqui, que é um fórum de avisos, na verdade, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar questões e respostas, questões, dúvidas, etc., e eu tento responder. A gente tem 2 modalidades aqui, vocês devem estar percebendo, que é que seria o chat e os e-mails, tá? Vocês podem me escrever por aqui também. Eu, inclusive, posso escrever por vocês por aqui. Então, fiquem bem atentos a esses 2 ícones do curso. Queria dizer para vocês que nesse período de distanciamento, a comunicação entre a gente vai ser fundamental. Então, eu peço que vocês verifiquem seus e-mails. Eu não tenho página no Facebook, eu tenho uma página pessoal, mas eu não vou colocar aviso no Facebook, vocês não vão ficar sabendo de nada sobre a disciplina pelo Facebook, vocês vão ficar sabendo sobre a disciplina unicamente através do e-mail e dessa página aqui do Moodle, ok? Então, eu peço, por favor, que vocês tentem ao máximo acompanhar os e-mails e as mensagens que eventualmente eu possa postar por aqui. Professor, Sim. desculpa incomodar o senhor. Eu não sei onde que o senhor colocou esse roteiro. O senhor pode explicar para mim onde que está aquele roteiro que o senhor mostrou para a No gente? roteiro eu não pus ainda. Eu mostrei aqui, mas eu vou colocar em breve. Na verdade, já vou salvar e já vou fazer isso agora. Mas, Também queria sugerir, não sei se é ideal, mas o senhor já explicou, né? O senhor uhum. acha que talvez poderia ter uma criação de algum grupo de WhatsApp para facilitar a comunicação? Ou o senhor acha melhor só o Moodle mesmo, igual o senhor falou? Para falar a verdade, eu não sou uma pessoa que usa muito o WhatsApp. E eu acho que e-mail, eu acho que todo mundo acessa, né? Eu suponho. Se vocês quiserem criar um grupo entre vocês, e aí se alguém ler uma mensagem minha ou ficar sabendo de algum comunicado, é, quiser 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 compartilhar no grupo, eu acho que pode ser uma boa também, mas grupo de WhatsApp, eu acho que para mim eu não sou muito adepto dessa ideia não. Tudo bem, professor. A Laira está perguntando aqui no chat se o senhor vai ter prova, o senhor vai aplicar prova. É,
Não, eu não vou aplicar prova. O que eu vou fazer são essas 10 atividades, ok? Essas atividades, elas... Peraí, só um minutinho aqui que eu tô... Já vou postar aqui o roteiro geral. Então, não vai ter uma prova no sentido de um dia a gente vai parar e avaliar todos os conteúdos. O que vai ter vão ser essas 10 atividades no Moodle. Essas 10 atividades, elas vão valer nota. Algumas vão ser atividades dissertativas, então isso vai exigir um pouco mais de, de atenção de vocês, mas ó, já coloquei aqui, viu? O cronograma do curso já está aqui no início. Mas uma prova contemplando o conteúdo de várias unidades, não, isso eu não vou fazer. Então, é preciso que vocês façam essas atividades sempre que elas forem postadas no prazo de 7 dias. Ok? A nota final do curso vai ser o somatório dessas 10 atividades e vou pedir para vocês participarem nos fóruns que eu vou criar, porque isso também vai ser uma forma de eu ter contato com o aproveitamento do curso de vocês. Ok? Tá bom, professor, obrigado. O... Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Só uma dúvida, não que venha ao caso, mas vamos supor, eu não consigo fazer uma atividade. Aí o senhor disse que iria travar a segunda. E, consequentemente, também iria travar a terceira, a quarta atividade em seguida? Ou seria só a próxima atividade que eu não iria conseguir fazer? Não pensei sobre isso, mas é importante que vocês façam, porque eu imagino que não seja nenhum bicho de 7 cabeças, né? E vai ter 7 dias também, né? Então eu acho que se vocês programarem, eu queria que vocês fizessem. Tá claro, eventualmente vocês podem não conseguir, mas se vocês tiverem um problema muito grave, que perdure 7 dias, 6 dias, vocês podem me escrever também, a gente pode ver o que pode fazer, tá? Mas o curso não é para ser uma coisa extremamente difícil, extremamente complexa e complicada, que vocês não consigam responder as questões, sabe? Então, eu acho que acompanhar minimamente o curso, isso não vai gerar um problema para vocês. Mas, enfim, é uma pergunta importante, eu não tinha pensado nisso, na verdade, né? Se eu travar todas, na verdade, se você não responder uma, você está condenada a não concluir o curso, né? Então eu vou pensar como que eu vou fazer isso e eu posso falar com vocês na nossa próxima conversa, tá? De qualquer forma, esse fórum de discussão aqui, a definição de capitalismo, aí é uma coisa muito simples, não vejo por que vocês não possam responder, ok? Então, reitero que vocês participem, somente depois que vocês participarem, que vocês responderem, que vocês vão conseguir ler a mensagem dos outros, tá bom? Então, vocês vão entrar, vai estar um fórum zerado, e talvez demore, pelo que eu li aí nos tutoriais, demore acho que meia hora para vocês conseguirem ver a própria postagem de vocês e a postagem dos outros. Acho que a sua postagem você vê na hora, mas a dos outros demora um pouco, tá certo? Mas é isso, não é atividade avaliativa, é só para que vocês pensem por si mesmo e coloquem livremente aí o que vocês entendem sobre capitalismo. Ok? Muito obrigada, viu, professor? É que eu fiquei pensando, caso aconteça alguma coisa, se viria a acontecer isso.
Não, você tem toda a razão em perguntar isso. Na verdade, eu não tinha pensado e faz todo sentido. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão? Eu vou deixar a aula de amanhã livre, eu não vou dar aula amanhã. Eu peço que vocês aproveitem para começar ou para ler o texto do CARE, se possível também ler o próximo da terceira semana. E bom, ainda fico aberto aqui às dúvidas de vocês. Bom, deixa eu só falar mais uma coisa também. Talvez seja diferente esse curso de História Econômica Geral dos outros cursos que vocês já tiveram, porque, como vocês puderam ver, provavelmente pela quantidade de textos que eu coloquei, são textos de autores diferentes, são textos de livros diferentes. Então, não é o mesmo formato que eu imagino que vocês tiveram, por exemplo, no curso de Introdução à Economia, que vocês seguiram um manual, provavelmente o manual do Mankey ou algum outro, ou talvez vocês tenham alternado entre um ou dois manuais da disciplina, né? Então, o primeiro ponto, e isso vai ser um objeto de aula, é que quando a gente está trabalhando disciplinas ligadas à história, ligadas às ciências sociais, a gente nunca tem uma visão única sobre os fatos, sobre os processos históricos, sobre os eventos, sobre os sistemas econômicos. Isso é sempre aberto a interpretações. E a única forma da gente conseguir contemplar essa diversidade de interpretações que foram produzidas em épocas diferentes, em países diferentes, com pessoas com convicções, com visões sobre a sociedade, sobre o seu presente, sobre o seu futuro, sobre o seu passado diferente, para a gente abarcar essa diversidade, a única opção é a leitura de diversos autores, de diversos textos, ok? Isso pode ser difícil para vocês, a princípio. Uma outra dificuldade que vocês possam ter é que os autores escrevem de forma diferente algumas vezes, cada autor tem o seu próprio estilo de escrita, o seu estilo de exposição das ideias. Há autores que são muito claros, muito precisos no que eles querem dizer, há autores que utilizam diversos artifícios, diversas formas de escrita, que não são tão objetivas, mas, ao mesmo tempo, através delas, ele também consegue expor as suas ideias. Então, o curso ele vai trabalhar com essa diversidade de autores. Nós vamos ler um ou dois textos que são traduções em português de Portugal. Então, vocês vão perceber que a sintaxe da escrita ela é um pouco diferente, mas eu acho que tudo isso, no fundo, vai enriquecer aí a formação de vocês. Uma outra coisa que eu acho importante, eu acho que eu poderia fazer isso agora, é conversar um pouco de vocês sobre um aspecto que talvez vocês não tenham tido ao longo desse primeiro semestre, que eu queria discutir um pouco com vocês. São algumas recomendações de como se ler um texto, tá certo? Eu não sei, vocês estão conseguindo enxergar a página do PowerPoint aqui, que chama Recomendações para Leitura? Sim, eu pelo menos estou assim. Tá, então legal. Acho que todos devem estar vendo também. Acho que alguém mandou uma pergunta, deixa eu só ver. Ah, tá. Então, olha, uma das coisas mais difíceis e um dos grandes resultados também de uma graduação, eu senti isso, eu já tive aí onde vocês estão agora. Então, uma das coisas fundamentais que eu acho que seria o grande salto que a universidade proporciona
é intensificar a compreensão e a capacidade de leitura e de interpretação de textos. Na verdade, leitura e interpretação do mundo, na verdade, né? A gente lê o mundo, a gente lê as coisas, a gente interpreta um prédio quando a gente interpreta a disposição dos móveis de uma casa, quando a gente visita um amigo, quando a gente está num lugar diferente, e a gente, com o tempo, a gente atribui significados a essas coisas, e a gente atribui sentido, e a gente consegue também entender um pouco das pessoas através dessa leitura do mundo. A gente entende um pouco um prédio, quem construiu um prédio e a ideia do prédio quando a gente entra nele, a gente entende a construção, a disposição dos móveis de uma casa, a gente entende também um pouco a cabeça da pessoa que organizou a casa dessa forma. Então, com a leitura é a mesma coisa. Então, a leitura é um processo extremamente complexo, vocês vão passar 3 anos, 4 anos, 4 anos e meio lendo textos. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu dou aula no 2º período, mas eu também dou aula no 7º período, também dou aula no mestrado, e no mestrado eu já tive alunos que fizeram a graduação na Unifal. E quando eu chego no 7º período, eu vejo claramente a evolução de vocês em termos de leitura, em termos de compreensão e em termos de escrita, tá certo? Então, a atividade de leitura é algo fundamental e é algo que vocês vão refinando ao longo do tempo. E vai ser um processo que vocês nunca vão chegar ao final, ok? Vocês sempre vão ter alguma dificuldade de leitura. Quando vocês forem discutir um texto, vai ter sempre uma ideia que vai aparecer, que vocês não tiveram, que vocês não viram, tá certo? Eu fiz um pós-doutorado há 2 anos atrás, fora do país, então eu participava de seminários de leitura de texto com alunos de graduação, com alunos de mestrado, e eu sentia que em alguns momentos tinha textos que eu não tinha percebido coisas que as outras pessoas percebiam, que o professor responsável percebia. Então isso é um processo contínuo, isso é um processo que não tem fim, e eu acho que isso é uma das grandes gratificações da vida acadêmica, de você estar interagindo com o conhecimento, com a produção, a assimilação crítica do conhecimento, é que a vida inteira a gente vai ler, a gente pode ler um livro diversas vezes ao longo da vida, e você vai sempre encontrar coisas novas. Então, a leitura vai ser parte fundamental aí da vida de vocês nesses próximos semestres, e é interessante que vocês consigam aproveitar isso ao máximo, porque o aproveitamento disso vai ser o grande responsável pelo aproveitamento do curso de vocês, ok? Então, é uma coisa extremamente intuitiva o que eu escrevi aqui, eu não estudei linguística, não estudei, assim, nada para que tenha uma base efetivamente concreta e científica, mas é um pouco como que eu aprendi, como que eu fui adquirindo essa experiência, e hoje em dia, inconscientemente, eu acabo fazendo isso quando eu estou lendo um texto. Então, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, tá certo? Então, a primeira coisa é que vocês procurem ler o texto inteiro, tá? Vai ter texto que é difícil, vai ter texto que vocês vão ler, vocês vão achar, nossa, não estou entendendo nada, eu vou parar, vou fazer outra coisa. Sempre leiam o texto inteiro. Mesmo que vocês não estejam entendendo um determinado parágrafo, uma determinada parte, avancem. Avancem porque talvez mais para frente o autor explique o que ele está dizendo ali, o que ele deixe mais claro aquilo que vocês não estão entendendo. Tá certo? Então, deem o crédito, porque todo mundo escreve para ser compreendido. Então, se em algum momento essa comunicação está falhando, de repente isso vai aparecer mais para frente. Tá? Nessa leitura, é sempre importante vocês usarem aí dicionário e pesquisar algum fato, algum evento, alguma personalidade que é citada no texto. Ok? Então,
Hoje em dia, vocês estão lendo, vocês podem acessar um dicionário pelo celular, pelo computador. Então, se vocês não compreendem uma palavra, é fácil vocês averiguarem isso. Claro que vocês não precisam olhar todas as palavras do texto. Uma vez eu falei isso e um aluno chegou para mim com um texto do Pirrene, um texto que vocês vão ler, e ele tinha olhado absolutamente todas as palavras do dicionário, no dicionário do texto. E eram diversas, e no fundo eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco a leitura dele. Mas tem alguns conceitos que vocês vão ver ao longo do texto que é fundamental para você entender um texto, né? Então vai ter um texto do Perry Anderson onde a gente vai falar de coação, tá? Coação no sentido de coagir. Essa palavra é fundamental. Se vocês não souberem essa palavra, vocês vão ter dificuldade de entender o texto como um todo. Vai ter um outro texto também, que é o texto do Dobb, que ele vai falar de comutação. Tá? Ele vai falar diversas vezes no texto. Então, se vocês não souberem essa palavra, vai ficar difícil o entendimento. Então, assim, você lê uma palavra, você achou que entendeu pelo contexto, mas, assim, depois a palavra apareceu de novo, é sinal que essa palavra é importante. Então, aí é bom vocês olharem no dicionário. Uma outra coisa que é importante, vocês pesquisarem os fatos que são citados pelos textos. Então, no texto do Carr, por exemplo, o texto que vocês vão ler para a semana que vem, ele vai falar de César cruzando o Rubicão, tá certo? Isso é uma coisa importante para o texto. Então, vocês têm que saber que, primeiro, César não é o tio de vocês, não é o amigo de vocês. Vocês têm que saber quem que é esse César que ele está falando, tá certo? Então, vocês vão ver, vocês vão pesquisar na internet, vocês vão ver que, muito provavelmente, esse César é o César general romano, ok? E aí vocês já vão saber também que esse general romano viveu ali entre a passagem do primeiro século antes e o primeiro século depois de Cristo. Então vocês já vão situar. Então vocês vão ver também, ele está cruzando o Rubicão. Então vocês têm que saber o que é esse Rubicão, né? Então esse Rubicão é um rio nas proximidades, nas cercanias ali de Roma, tá certo? E aí vocês vão saber depois que o fato do César cruzar o Rubicão foi fundamental para a história do Império Romano, da República e do Império Romano, tá certo? Então, o autor, quando ele fala César cruzando o Rubicão, ele pressupõe que o leitor conheça isso. Mas nem todo mundo conhece. Eu mesmo, a primeira vez que eu li o texto, eu já não lembrava direito o que isso significava. Então, você tem que ir lá e pesquisar, tá certo? Porque isso é fundamental para o argumento do autor. Então, isso é o primeiro ponto. Olhar o dicionário e pesquisar na internet os fatos. Você pode pesquisar no Wikipedia, você pode jogar no Google, hoje em dia vai aparecer. Eu acho que esse tipo de fato não vai ser fato passível de fake news, ninguém vai falar que o César viveu durante a Revolução Francesa, certo? Então, isso é um elemento importante para vocês aí ao longo da leitura. Segundo ponto é que vocês tentem marcar aquilo que é importante no texto. E muitas vezes o autor diz isso. Então, se um autor diz o objetivo principal desse texto é mostrar que não é possível falar sobre economia na antiguidade. Isso aqui ele está dizendo o que ele vai argumentar no texto inteiro. Então, quando vocês encontrarem esse tipo de coisa, é bom vocês anotarem. Seja riscando o texto, seja riscando o PDF, seja anotando à mão, seja riscando o texto que vocês imprimirem. Então, isso é uma coisa importante, tá certo? Muitas vezes os autores dizem isso, que eles querem marcar, né, o que eles estão querendo dizer ao longo do texto. E uma outra coisa que é importante vocês compreenderem também, é que às vezes o autor fala, olha, é impossível pensar a economia como nós conhecemos hoje na antiguidade. Então, isso é uma proposição, tá? Aí ele vai dar um exemplo. Aí ele vai falar assim, Alcebíades, em 405 antes de Cristo, na Grécia, ele escreveu
que a definição de economia significa cuidar da casa. Ou então o autor pode dizer assim: Alcibíade, ao dizer que era rico, não disse a sua fortuna, mas ele disse que ele possuía 5 filhos que ele sustentava e 20 escravos. Isso ele está dando exemplos, ok? Para corroborar o argumento principal dele de que não é possível pensar a economia em termos como nós pensamos hoje em dia na antiguidade, tá certo? Então isso ele está usando para reforçar o argumento principal, a tese principal do texto dele, ok? Então é muito importante que vocês percebam o exemplo e liguem o exemplo à proposta principal, tá? Eu vou dar um outro exemplo. A gente vai ler um texto sobre imperialismo. É um texto que se chama A Era dos Impérios. E o autor começa o texto dizendo que nunca na história da humanidade, senão no final do século XIX, tantos governantes se autodenominaram imperadores. Ok? Então ele está dando um exemplo, ele está falando, olha, é um momento que todo mundo se chamava de imperador. Só que isso não é imperialismo. Imperialismo é uma forma de dominação política e econômica de países num determinado nível tecnológico e econômico sobre outros países num nível tecnológico e econômico diferente. Tá certo? Já teve ocasiões que eu perguntei numa prova, defina o que é imperialismo, e as pessoas definiram imperialismo no momento onde todo mundo se declarava imperador. Tá? Então, o que aconteceu? Está errado, tá? Se vocês responderem isso e eu perguntar e vocês responderem, vai estar errado. Mas o que aconteceu é que a pessoa confundiu o exemplo com a proposta principal. Então, isso é uma coisa que vocês precisam tomar cuidado, aí é a hora de ler um texto. Um outro ponto importante é vocês perceberem como que um autor se posiciona em relação aos outros. Muitas vezes o autor está dizendo, olha, a minha definição de feudalismo diverge da definição de feudalismo utilizada pelo autor X. Ou ele vai dizer, ao contrário do proposto por Maurício Dobb, acreditamos que a definição de feudalismo deve passar por esses elementos. Ou o autor pode dizer, muitos autores consideram o imperialismo um evento, um processo exclusivamente político. Contudo, os fatores econômicos têm uma relevância indispensável para se compreender esse processo histórico. Então, os autores, muitas vezes, eles estão se posicionando frente aos outros. E isso é importante vocês perceberem. Tá certo? Porque isso ajuda a esclarecer o que o autor pensa, e isso, às vezes, ajuda a vocês entenderem um autor que vocês leram já no curso, ou um autor que vocês vão ler na semana seguinte, por exemplo. Tá? Então, isso também é uma coisa que eu acho importante vocês perceberem ao longo da leitura. Quinto ponto importante também é vocês buscarem ao longo do texto os parágrafos de síntese. Muitas vezes os autores eles escrevem coisas, por exemplo, em suma, vimos até aqui que a melhor definição de feudalismo é aquela que engloba o feudalismo enquanto um modo de produção composto por forças produtivas e relações sociais de produção. Em seguida, nós discutimos como esse modo de produção apareceu na antiguidade. Agora, iremos discutir o conceito de escravidão dentro do modo de produção escravista. Então, os autores, às vezes, eles têm parágrafos de síntese, onde eles resumem tudo aquilo que eles estavam argumentando, tudo aquilo que eles estavam expondo no texto. Então, vocês procurarem esses parágrafos de síntese é muito importante. Tá certo? E aí, ao final disso, né, vocês podem, digamos assim, delinear o que eu chamei de um esqueleto ou fio condutor do texto.
né, e pensar um pouco também o que é o tema central e o que são os subtemas de um texto. Então, por exemplo, o texto que vocês vão ler para a próxima semana, ele se chama O Historiador e Seus Fatos, tá certo? O tema central do texto é o quê? Como o historiador constrói os fatos. Ok? E aí, todo o artigo, o texto, ele está organizado para mostrar que os autores constroem o fato de formas diferentes, dependendo da época que eles estão escrevendo, dependendo das suas convicções pessoais, dependendo da forma como se escreve história naquele determinado período histórico. Mas, por outro lado, a história não é uma sucessão de visões subjetivas, porque o historiador também ele está sujeito às regras e aos métodos da sua disciplina. O historiador não pode dizer qualquer coisa, tá certo? Então, é interessante que vocês consigam, sempre se perguntem ao final de um texto, tá bom, mas o que o autor está querendo dizer aqui? Qual que é a tese principal? Qual que é a ideia principal do texto dele? Ora, a ideia principal do texto do Pirrene é ele dizer que o fim do comércio foi o principal fator que levou ao fim da antiguidade. Ou o outro texto do Pirrene vai dizer, olha, a reabertura do comércio no mar Mediterrâneo no século XII, dos séculos XII ao XIV, é o fato fundamental para o surgimento do capitalismo na Europa. Tá certo? Então, vocês têm que entender essa ideia geral do texto, esse tema central e como o autor, a partir desse tema central, ele vai construindo a argumentação dele, tá certo? Às vezes, isso não fica claro no final da primeira leitura, mas se vocês anotaram, né, os exemplos utilizados, pontos importantes, parágrafos de síntese, vocês conseguem reconstituir depois. Vocês conseguem fazer uma releitura breve para checar justamente a formação aqui desse esqueleto do texto. E aí vocês conseguem separar o quê? Qual que é a ideia central do autor e quais os argumentos que ele utiliza. Tá certo? Então, eu vou colocar esse roteirinho aqui no Moodle também, para deixar para vocês. E, enfim, eu espero que ele ajude vocês aí a orientar um pouco a leitura de texto de vocês, tá bom? Claro que talvez vocês não sigam todos esses passos na primeira leitura, mas tentem desenvolver isso ao longo do curso, ok? Vocês têm aí alguma dúvida, alguma questão? Eu vou falar uma última coisa, então, tá? Como eu disse para vocês, eu já dou esse curso há bastante tempo. É um curso baseado em leituras, e a dinâmica das aulas, ela vai ser uma dinâmica muito baseada em cima dos textos, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou discutir o texto com vocês, eu vou tentar reproduzir esse processo aqui que eu peço que vocês façam de leitura do texto ao longo da aula, claro que efetivamente destacando o conteúdo de cada texto, ok? Então, o aproveitamento do curso seria muito bom se vocês conseguissem ler o texto antes de ir para as aulas síncronas e antes de assistir o vídeo, né? Se bem que com os vídeos vocês podem assistir uma vez e depois assistir de novo, mas é só para dizer que ao longo do curso a gente vai desenvolver esse método de leitura, de interpretação dos textos juntos, ok? Então era isso, gente. Acho que eram essas questões que eu queria trabalhar com vocês. Eu vou deixar essa indicação aqui, esse roteiro de leitura no Moodle, e vou postar o vídeo também
em seguida. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tem dúvidas? Esse link aqui do WhatsApp, o que tem que fazer? Tem que, se clicar nele, a pessoa entra no grupo? Isso, é só clicar no link, o senhor Uhum. já entra no grupo, e ele foi criado só para gente. Se o senhor puder entrar também, eu ia gostar e agradecer. Pode ficar à vontade. Tá Já certo. tem umas 12 pessoas lá. Uhum. Talvez, não sei se o senhor acha adequado, talvez eu possa compartilhar ele no grupo do primeiro período. Talvez tenha algumas pessoas que não estão participando hoje aqui do Meet. Talvez eu poderia compartilhar também lá. Poderia entrar mais pessoas. A ideia seria só para pessoas que estão fazendo o curso com o senhor, aqui da T1. Uhum. Tá, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse link aqui no Moodle, porque aí só quem acessa o Moodle pode ter o. Por favor, professor, obrigado. Tá bom? Aí facilita para vocês também. Tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Questões? Então, ó, eu vou reforçar aqui o pedido, vocês respondam aí o pequeno fórum sobre a questão o que é o capitalismo, o que vocês entendem sobre o capitalismo. Na semana que vem eu vou apresentar um pouco o que a gente vai estudar no curso de História Econômica Geral. E aí na quinta-feira a gente já começa a discutir o texto do CAR. Seria interessante que vocês já tenham lido o texto. Vocês vão ter aí, vocês podem usar o período da manhã, do dia seguinte, a aula de amanhã para ler o texto, se vocês tiverem com pouco tempo. E até para a gente verificar um pouco como que vocês conseguiram ler o texto, interpretaram, etc. Tá bom? Então é isso, gente. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu acho que eu encerro por aqui. Que afinal eu falei demais até, né? Quase uma hora. Ô, professor, obrigado. Eu só queria confirmar com o senhor, a próxima aula síncrona é quando? A próxima aula síncrona é na quarta-feira, no dia 25. Quarta-feira. Já tem Isso. que estar com o texto lido, então, né? Beleza. Eu não vou discutir, eu vou discutir o texto, na verdade, no dia 26. Tá bom, Se obrigado. vocês tiverem lido já, eu acho que ajuda. Tá bom? Aí só lembrando, gente, tanto no roteiro que eu enviei, quanto no cronograma da unidade que aparece aí no Moodle, todas as datas ou as aulas que tiverem com asterisco significa que são aulas síncronas, tá bom? E aí eu marco o horário com vocês. Aí eu vou, quando eu colocar o link no Moodle, ali já vai aparecer o horário e no convite que eu vou mandar para vocês também. Tá bom? Mas provavelmente semana que vem acho que a gente começa 8h15. Ok? Tá ok. A Tamira está fazendo uma pergunta no chat, mas eu acho que o senhor já falou. Essa semana é só responder essa questão do capitalismo mesmo, né, com as próprias palavras. Acho que é só isso. Isso, é responder a atividade e ler o texto. Aí vocês podem ler essa semana ou na próxima. Tá bom? Então tá certo, gente. Obrigado para vocês também.